Queridos irmãos, estamos nos encontrando para darmos início a uma caminhada de reflexão sobre a beleza da nossa pastoral do dízimo. Todos nós somos convidados a essa missão, que é uma missão da igreja, evangelizar. Neste encontro, vamos meditar 4 pontos importantes para o trabalho eficiente dessa pastoral do dízimo. Vamos dar início com o primeiro passo, que é a missão da nossa pastoral. A missão da pastoral do dízimo, como de toda pastoral, é anunciar o reino de Deus em todos os lugares. Por isso, nós temos como foco os nossos irmãos cristãos católicos que são convidados a manter a sua igreja através do seu testemunho da partilha, através do seu testemunho da doação, através do seu testemunho do reconhecimento. Aliás, é isso que é o dízimo. O dízimo é o reconhecimento que todos nós temos pela graça e pela bondade de Deus. Por isso, a missão da pastoral do dízimo é formar a consciência dos fiéis para essa dimensão única da participação, da coparticipação, da colaboração ao anúncio do reino de Deus. Todos nós, membros da pastoral do dízimo, somos missionários, somos evangelizadores. Por isso eu repito, a nossa missão é evangelizar. A pastoral do dízimo não é nada mais, nada menos do que uma extensão da igreja para ir ao encontro dos nossos irmãos, os nossos irmãos dizimistas, que disseram sim, mas que necessita de um acompanhamento pastoral. A pastoral do dízimo não é para arrecadar recursos financeiros, não é uma equipe financeira da paróquia, mas uma pastoral que tem como intuito realmente cuidar. Cuidar de quem? Do dízimo? Não, cuidar do dizimista, pois o nosso dízimo, ele não vem por si ao nosso encontro. O nosso dízimo vem através da nossa fidelidade aqui à igreja. É o dizimista que toma a iniciativa de poder levar o dízimo lá no plantão, levar o dízimo à igreja, que é o lugar onde se acolhe. E é por isso que essa pastoral tem que compreender o sentido da sua existência. Não cuidar do dinheiro, mas cuidar das pessoas. Cuidando das pessoas, cuidando para que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e, tendo este encontro, possam realmente assumir a responsabilidade sobre a manutenção do reino. E é só aquela pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus reconhece que tudo que tem vem do Pai e por isso devolve uma parte a Ele, para que assim possa nunca faltar alimento na casa do Pai. Essa é a nossa missão, evangelizar. Para que a nossa pastoral do dízimo possa dar continuidade à sua missão, necessitamos da sua ajuda. E por isso, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E esses membros têm um perfil de evangelizador, um perfil de alguém apaixonado pela igreja, apaixonado pelo evangelho, apaixonado pelo mundo que deve ser cada dia melhor. E por isso, o membro da pastoral do dízimo deve fazer a sua primeira experiência. Ele deve experimentar essa graça. Ele tem convicção do que é ser fiel a Deus através dessa experiência que nos diz o profeta Malaquias. E por isso, ninguém pode falar da pastoral do dízimo para a pastoral do dízimo se não testemunha essa experiência. O primeiro passo de ser um agente da pastoral do dízimo é ser dizimista. Mas não ser somente um dizimista, que é aquele dizimista que devolve uma parte do seu tesouro, do recurso material, mas também um membro que é capaz de testemunhar a fé e dar uma parte do seu tempo e uma parte do seu talento. Por isso, todos nós que fazemos parte da pastoral do dízimo devemos ter no nosso coração o desejo de cada dia assumir a nossa fidelidade diante das nossas provações, diante das nossas dificuldades. O agente da pastoral do dízimo, ele tem que acreditar. Jamais deixar de acreditar que essa experiência é viva, essa experiência é verdadeira. Para você que, além de ser agente, vai ser também coordenador. Porque o coordenador é aquele que é responsável a cuidar. Não cuidar mais do dizimista, mas cuidar de quem cuida do dizimista. O coordenador tem essa atenção de cuidar de todos os agentes. Por isso, motivando através de reuniões, de orações, de encontro, mas principalmente com a mão amiga, capaz de acolher e entender as dificuldades que o outro tem.
pois a pastoral do dízimo deve ser sinal também do amor, da fraternidade, da caridade, da doação e da alegria. Por isso, todos nós que fazemos parte dessa família tão bela, que é a pastoral do dízimo, somos convidados a exercer aquilo que anunciamos e que testemunhamos, pois o que vimos e ouvimos, nós anunciamos. É uma verdade que a pastoral do dízimo, ela tem tido uma grande caminhada ao longo desses quase 40 anos que a Igreja do Brasil já trabalha falando sobre a importância da pastoral do dízimo. Mas na nossa caminhada vamos nos estruturando, vamos nos organizando. E para que a nossa missão possa ser exercida com eficácia e eficiência, é necessário que nos organizemos. E para que isso aconteça e seja concreto, a pastoral do dízimo deve ter uma organização dividida em 4 equipes. A equipe administrativa, a equipe de plantão, a equipe de comunicação e a equipe de visita. Vamos começar com a equipe de administração, que não deve ser uma equipe formada dentro da pastoral do dízimo, o próprio conselho econômico da sua paróquia. Ele que vai realmente fazer a gestão junto ao sacerdote dos recursos do nosso dízimo. Então, essa equipe do Conselho Econômico Paroquial deve fazer o papel da equipe administrativa da nossa pastoral do dízimo. Mas para que isso aconteça, é necessário também que eles possam compreender o sentido dessa pastoral, para que eles possam ver que não basta termos recursos, mas que esses recursos devem ter finalidades, que nós vamos ver daqui a pouco, quando falarmos das dimensões. A equipe administrativa, formada pelo Conselho Econômico, essa equipe sim é que vai pensar na gestão do dízimo, como ele ser aplicado com as devidas finalidades na nossa paróquia. A segunda equipe, que é uma equipe também muito importante, é a equipe de comunicação. A equipe de comunicação será a equipe capaz de poder produzir os subsídios necessários para que a nossa evangelização possa chegar de forma bem clara aos nossos fiéis paroquianos, que se tornarão fiéis dizimistas. É por isso que essa equipe de comunicação, que pode ser também a PASCOM da sua paróquia, vai planejar, junto à pastoral do dízimo, diversas formas de comunicar, de anunciar uma linguagem que não deve ser a linguagem do achismo, mas a linguagem daquilo que a igreja pensa com relação à pastoral do dízimo, de forma muito bem clara, a partir do próprio texto bíblico, mas entrando na linha pastoral até chegar à linha econômica. A equipe de comunicação deve ser aquela que deve produzir os cartões, os cartazes, preparar o material litúrgico, preparar várias maneiras, seja através da internet e através de tantos outros meios de comunicação social, para fazer com que este anúncio belo da comunidade da pastoral do dízimo possa chegar nos corações das pessoas. A outra equipe é a equipe do plantão, que é um perigo, porque muitas vezes pensamos que a equipe do plantão é a equipe da coletoria, e não é. A equipe do plantão é a equipe do acolhimento. Aqueles que acolhem o dizimista com todo carinho, aqueles que acolhem o dizimista porque tem certeza que aquele ato de devolver um dízimo é sagrado. E por isso eu não posso fazer com que o sagrado seja deixado de lado, muitas vezes transformando as nossas mesas do plantão em simplesmente balcões econômicos, balcões de qualquer meio de arrecadação financeira espalhada pela nossa realidade. Não, a equipe de plantão é uma equipe que interage com o dizimista, que esclarece as suas dúvidas, que tem um perfil também de discrição, que não está preocupado com o valor que o dizimista traz, mas sim com a atitude de trazer. É por isso que nem todos devem ser membros da equipe de plantão, mas pessoas que sejam acreditadas, amadas, reconhecidas pela comunidade e, sendo assim, a comunidade possa acreditar na igreja a quem ela leva a sua gratidão, o seu gesto de muito obrigado ao bom Deus. Por fim, a equipe da visita, que é essa equipe toda especial, uma das equipes que deve ser realmente valorizada por todo o corpo da pastoral do dízimo,
pois é a equipe que cumpre o mandamento de Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque esse é o nosso papel, anunciar a boa nova. E essa equipe da visita, quando ela sai e vai ao encontro dos nossos dizimistas, ela não vai com a intenção de arrecadar recursos. Ela não vai para lá para poder receber o dízimo, porque o lugar do dizimista entregar o seu dízimo é lá no plantão. A equipe de visita vai realmente ao encontro do dizimista. É a pessoa, que é o ser mais importante em toda essa história da pastoral do dízimo. É a pessoa do dizimista, a pessoa de um homem e de uma mulher que reconheceu que tudo que ele tem vem de Deus e tem essa atitude sensível de abrir mão de uma parte daquilo que tem para entregar na igreja, que é sacramento da presença de Jesus no meio da humanidade. Essa equipe de visita vai ser a equipe responsável para poder anunciar a palavra, para poder também anunciar a boa nova através das diversas realidades que a nossa paróquia apresenta. É aquela que vai convidar o dizimista realmente a participar de forma integral da comunidade paroquial, porque não é importante o dinheiro somente do dizimista, isso é o mínimo. O mais importante é a presença dele, porque a presença dele faz com que a igreja se torne mais rica, se torne mais viva, se torne mais presente. E quando nós estamos presentes no meio dessa família que é a igreja, nós também assumimos a nossa responsabilidade de colaborar com o anúncio do Evangelho nessa igreja. Você que é membro da equipe de visita ou que deseja fazer parte, você deve compreender isso, meu irmão, que devemos ir ao encontro dos nossos dizimistas para isso. Se chega na casa do dizimista e não tem uma pessoa que tem um sacramento do batismo, ou não tem um sacramento da crisma, ou da Eucaristia, então a equipe de visita faz essa ponte, encaminhando para a catequese. Se tem alguém ainda que não faz parte de uma pastoral, traz todas as diversas pastorais que tem na nossa comunidade paroquial, para que eles possam se engajar, ou seja, para que todos possam procurar o meio melhor para fazer parte dessa igreja viva e assumir a nossa condição batismal. Por isso essas 4 equipes da Pastoral do Dízimo, administração, comunicação, plantão e visita, são essenciais para que essa pastoral se torne uma pastoral de formação de consciência, de opiniões constantes e de mudança, para que assim realmente jamais possamos deixar de anunciar o reino de Deus. Tendo a nossa pastoral já organizada, porque já começamos a compreender o sentido da fé, então depois de termos visto a missão da nossa pastoral e aí termos convidado pessoas com um perfil real para ser agente da pastoral do dízimo, porque aquelas pessoas se sentiram chamadas a fazer essa experiência. E depois de tudo isso, organizando as nossas equipes, é necessário agora também destinar o nosso dízimo. E aí a equipe de gestão vai pensar realmente como aplicar esse dízimo, porque esse dízimo que vem para a igreja não fica para a igreja, retorna para a igreja, corpo místico, que é o povo de Deus. O povo de Deus, além do povo de Deus, os teus pastores, ou seja, a igreja como um todo. E aí vamos colocar todos esses recursos nas 3 dimensões: a dimensão religiosa, a dimensão missionária, a dimensão social. A dimensão religiosa, meus irmãos, porque todos nós devemos celebrar a fé. Além de celebrar a fé, temos que manter as nossas estruturas, ou seja, fazer com que a casa do Pai não falte alimento e essa casa possa ser estruturada, porque são diversos recursos, os diversos tipos de manutenção, seja da manutenção do culto, seja da manutenção dos teus prédios, seja da manutenção das próprias pessoas. E é por isso que a dimensão religiosa ela é investida para realmente adquirir os diversos recursos litúrgicos, os diversos materiais para evangelização, para a manutenção dos funcionários, daqueles que prestam serviços direto à igreja, para assumir também as tuas responsabilidades diante de tantos organismos da sociedade, ou seja, a dimensão religiosa, seja a casa da acolhida, seja a casa do Pai, seja o sinal da presença de Deus. Tem a dimensão missionária, porque o Senhor continua querendo insistir para cada um de nós. É necessário evangelizar.
E na dimensão missionária, investimos nisso. Investimos numa igreja que vai além do território paroquial, uma igreja que vai além fronteiras. E quando nós investimos com o dízimo nessa dimensão, possibilitamos que a igreja seja cada dia mais anunciadora. E aí formamos também os nossos pastores, através dos seminaristas que estão nessa caminhada. É o seu dízimo, é o dízimo que faz com que a igreja possibilite a capacitação de tantos novos missionários e evangelizadores. Ou seja, com a dimensão missionária, meus irmãos, alcançamos o coração das pessoas. E tem a dimensão social, uma igreja que vai ao encontro do mais necessitado, porque o próprio Jesus disse: eu estava com fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava preso e não foste me visitar. E quando interpelam a Jesus, quando foi que ele estava em uma dessas situações, ele diz que todas as vezes que fizemos isso a um dos menores, foi a ele que nós fizemos. É por isso que a igreja também assume essa responsabilidade de cuidar dos marginalizados, de dar pão a quem tem fome, de acolher o idoso, a criança, o jovem, não importa quem seja essa pessoa, mas uma igreja que possa ter recursos não para um assistencialismo, mas para uma promoção humana, levar o homem à sua dignidade maior, dignidade de filho de Deus. Assim, meu irmão, durante esses minutos que aqui conversamos, tivemos a oportunidade de entender que a pastoral do dízimo não é uma pastoral criada pela igreja para poder resolver questões somente financeiras, mas uma pastoral que leve a cada cidadão cristão católico a tomar consciência da sua responsabilidade para a igreja, não, para dar o dízimo a Deus, não, mas para dar antes de tudo o dízimo ao reino dele. Deus, enfim, não precisa do nosso dinheiro. O dinheiro não vai diretamente para Deus. O dinheiro é entregue à igreja para que a igreja, sim, tenha a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Cristo começou, anunciar a boa nova do reino de Deus. Pois eu afirmo para vocês, não tenhamos medo de acreditar que a nossa fidelidade possa ser uma extensão da fidelidade de Deus diante daqueles que não acreditam mais na tua presença.